Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Hoje eu converso com uma mulher belíssima que levantava blocos de carnaval na Bahia. Sua vida como cantora conquistou a muitos. Seu timbre vocal tem uma mistura de Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Mas a sua personalidade forte e única a levou para palcos da vida com vários nomes no axé, sertanejo e no gospel. Hoje ela reside em Orlando, na Flórida, e desfruta de uma intimidade com Deus que somente ela pode descrever. Confira a entrevista com a cantora e compositora KT, Carla Wintour. George Robert Talks. Seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje, nossa querida Carla Wintour, muito conhecida no Brasil como a KT, aquela mulher que levantava a Bahia. Mas, gente, atrás daquela mulher com todo o sucesso tem uma história que muitos de vocês não sabem, e hoje ela está aqui. Ela tirou uma horinha da agenda dela para vir contar para nós, brasileiros cidadãos do mundo, o livro da vida dela, que é só ela que pode dizer o que é verdade, o que é mentira, o que aconteceu, o que não aconteceu, e matar a curiosidade de todos nós, telespectadores. Então, seja muito bem-vinda, Carla Wintour. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. Um beijo a todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu espero que vocês amem essa entrevista, que eu tenho certeza que vai tocar seu coração e ajudar a transformar a sua vida. Muito bom. Eu comecei falando logo de cara que por trás daquela mulher com todo aquele sucesso esplêndido tem um passado. Então, Carla, vamos fazer uma viagem ao passado. Começa contando pra gente como foi a infância de Carla Wintour. Eu nasci numa cidade muito conhecida no mundo, né? O Michael Jackson, ele foi em 94 na minha cidade, chama Salvador, Bahia, gravar com um grupo percussivo chamado Olodum. E por isso a nossa cidade ficou mundialmente conhecida como Carnaval de Salvador, que em 2005 se tornou o maior evento popular da Terra. Então eu nasci na Bahia, no ano que nascia a Axé Music, que é o grande ritmo famoso do nosso carnaval, e eu nasci no dia oficial, enquanto nasceu o Axé, eu estava nascendo. Olha E isso, para mim, era como um destino. Eu cresci desejando estar no carnaval, embora os meus pais não saíssem no carnaval, não brincassem em carnaval. Eu, desde pequena, perguntava a eles quando que eu vou poder estar no carnaval. E esse sonho se concretizou em 2008, com o meu primeiro ano, né? Eu comecei a cantar profissionalmente em 2008 e já de cara começamos a fazer sucesso e eu ganhei o prêmio de Cantora Revelação e a minha banda ganhou a Banda Revelação do Carnaval de Salvador. E assim começou a minha história numa cidade apaixonada pelo carnaval e assim eu cresci também, né? Apaixonada por tudo aquilo que eu vi, a cultura da minha terra, a grande festa que acontece lá e que o mundo viaja para poder participar. Verdade, muito bom. Olha, você está falando e assim, a gente fica até do lado de cá, né? A gente fica até assim, arrepiado com. É uma história muito bonita, porque você já mostra que existe uma ligação maior com você, né? Entre você e tudo que a Bahia oferece, né? A Bahia oferece em termos de musicalidade. Então vamos lá. Quando a gente fala da musicalidade baiana e você se encontra, né? Naquela época você se encontrou ali no axé, que tem algo relacionado ao seu nascimento.
quais foram as suas maiores influências na música já naquela época, como adolescente? Todos os artistas da Bahia, de alguma forma, me influenciaram, né. Quando eu era uma criança ainda, acredito que com uns 7 anos, Daniela Mercury foi uma grande influência na minha vida. Estilo de roupas, estilo de dança, Tatau eu amava, Netinho eu amava. Depois veio o El Tchan, eu era apaixonada pelo grupo El Tchan, foi um grande sucesso no Brasil. Eu era apaixonada por Carla Perez, até hoje sou, pela pessoa dela, e vestia as roupas iguais a ela. E um pouco mais na adolescência, Ivete Sangalo foi uma grande influência também, Saulo, Pissirico, muitos artistas, hoje todos meus amigos que amo, e influenciaram muito a minha vida, assim, e a minha história com a música. Você já sabia que queria ser uma cantora ou ainda tinha dúvidas e gostaria de ter cursado alguma coisa em termos de faculdade em outra carreira? Como foi Eu isso para você? eu me formei em publicidade e propaganda, assim, muito por Uhum. conta da minha mãe, que falava: "Você tem que ter uma formação", eu ia dizer: "Eu vou ser cantora". Era algo que eu já falava desde criança, eu tinha muitos sonhos, muitas visões em palcos, e eu entendia que aquilo ali era o meu destino, mas eu tinha uma voz muito grossa quando era criança já, e eu pensava: "Meu Deus, como eu vou cantar assim?". Mas depois veio grandes referências, né, eu conheci a Maria Bethânia, conheci a Ivete Sangalo, todas com timbres mais graves, mas isso não era comum na década que eu nasci. E eu creio que fazer publicidade e propaganda me ajudou muito na carreira, né, eu sempre tive um tino empresarial e eu usava as coisas que aprendi na faculdade, porém, desde criança eu sabia que seria uma cantora. Agora, já confundiram o seu timbre de voz com Cláudia Leite ou até mesmo Ivete Sangalo? Sim, muitas vezes com Ivete Sangalo. Uma vez eu liguei para o empresário para pedir um orçamento e ele achava que era Ivete que estava brincando com ele. E eu dizia: "Não, eu não sou Ivete", e na época eu não tinha começado ainda a minha carreira, eu não Aham. me conhecia. E eu dizia que não era Ivete, e ele batia o pé que era Ivete que estava falando com ele. E esses dias eu tive com Ivete aqui em Orlando, e ela falava: "Catê, é impressionante, né, você fala, parece que sou eu que estou falando". E ela disse para mim: "Já teve algumas vezes que eu te ouvi na rádio e pensei: 'Que música é essa que eu gravei que eu não estou lembrando?'". Ah, meu Deus. Tá vendo? Olha que coisa legal. Hoje a gente está contando a sua história para brasileiros cidadãos do mundo, pessoas que até mesmo não sabiam desse lado aí, dessa história que você carrega. Por trás de uma pessoa bem-sucedida, gente, que eu falo todo o programa, basta somente a pessoa fazer aquilo que ama. O sucesso é o decorrer de amar, é o decorrer de estar 100% realizado em nossa carreira. E o porquê, com todo aquele sucesso, ó, 2008, 2012, você é, foi revelação, a sua voz está entre uma das mais belas vozes da Bahia. E isso falando das cantoras, né? Cantoras que se tornaram populares na época e ainda deixou marca após sair do Brasil. Como é que para você, quando decidiu sair do Brasil e vir para os Estados Unidos com toda essa popularidade, onde sim, tudo aquilo que você fazia se tornou lá atrás referência para outras jovens na época. Como é que foi isso aí para você? Em 2017, em 2012 eu comecei a minha carreira solo e vivi coisas incríveis na carreira solo, né. Logo no início, eu compus uma música chamada Pega a Visão, que era uma música com uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito positiva. Ela não tinha um estilo de músicas que eu tinha gravado até aquele momento. E essa música tocou o coração de Daniel Alves, que era o jogador na época, jogava com o Neymar em Barcelona. E eles estavam no Barcelona sem ganhar há um tempo, e quando eles conseguiram ganhar, ele cantou a minha música, e isso me deu uma visibilidade no Brasil.
TVs nacionais foram à Bahia, queridinha dos jogadores de futebol, fazer matéria comigo. Eu fui em Barcelona, visitei lá o treinamento do Barcelona. Logo depois eu gravei com grandes artistas da Bahia. E em 2017 eu gravei uma música com Cláudia Leite. Gravei um clipe com ela. E ela me convidou para gravar um grande programa musical muito famoso no Brasil, que eu fosse fazer participação com ela. E eu fui ao Rio de Janeiro. E naquele dia aconteceu algo extraordinário que eu não imaginava. Ela me convidou para dormir no hotel que eles estavam, né? Em outro quarto, para que Uhum. eu não voltasse, porque eu estava distante. O programa acabou muito tarde, acabou quase meia-noite, e eles não deixaram que eu voltasse sozinha para a Zona Sul, da Barra da Tijuca à Zona Sul. Então eu dormi no mesmo hotel que eles, e ela me chamou para o quarto: vem cá, Catê, vamos resenhar e tal. E eu fui. E Cláudia sempre foi uma amiga que me falou de Jesus. Ela Uhum. sempre me falava de Jesus, mas eu não entendi assim verdadeiramente aquilo que ela estava tentando me transmitir. E naquele dia ela foi tomada por algo maior. Eu percebi a face dela mudar, a forma que ela falava mudar. E ela disse assim: Você tem um grande propósito na Terra, com Deus. E tudo que você viveu até agora, você não tem noção, não é o que Deus tem para você. Quando você acreditar somente em Jesus e entender que Ele é suficiente, Ele vai transformar toda a sua vida. E naquele dia, eu acredito que era próximo de 3 horas da manhã, ela Uhum. me chamou para uma parte da sala. O quarto era bem grande, a gente estava numa salinha, e ela me chamou para a parte da sala e disse: Eu gostaria de orar por você. E ligou para o irmão dela ficou no telefone orando junto com ela. E eu ajoelhei no quarto, abaixei minha cabeça, ajoelhei, fechei os olhos. E eu comecei a sentir uma presença tão forte espiritual que a sensação era como se eu estivesse levitando. O ambiente do quarto mudou e eu ouvi uma voz de um homem me dizer aqui: abra os olhos. E quando eu abri os olhos, eu vi Jesus na minha frente. E foi uma experiência para mim tão louca, porque eu achei que aquilo jamais seria possível. E eu fiquei olhando e pensando: não, isso não é possível, isso não é possível. Acabou de vir um versículo bíblico para mim. E eu fiquei impressionada com aquilo, cheguei a pensar que aquilo era uma loucura, não contei para Uhum. ninguém. Fui para o quarto depois, dormi muito rápido, e quando eu acordei no dia seguinte, eu já me senti assim, completamente diferente. Numa paz, numa tranquilidade. Eu estava com uma personalidade diferente naquele dia. E eu tinha feito uma cirurgia mal sucedida no meu nariz, lá na Bahia, que o cirurgião tinha acabado com o meu nariz. Eu estava sofrendo muito bullying, eu estava sofrendo muito por conta da respiração, da parte funcional do nariz. E naquele dia eu tinha marcado com um cirurgião das estrelas do Brasil. É Uhum. um homem assim muito respaldado em cirurgia de nariz e conhecido também mundialmente, e eu tinha marcado com ele. E quando eu cheguei lá no consultório dele, que ele abriu a porta, ele teve uma reação assim que eu nunca tinha visto nada igual. Ele Uhum. abriu os olhos, assim, a boca, as mãos, foi andando para trás e falou: Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! E eu não entendi aquilo. Eu falei: Nossa, ninguém nunca me recebeu dessa forma. Ah. E ele disse: Minha filha, quem fez isso em seu nariz, eu vou te ajudar. E, para minha surpresa, dias depois, a moça do financeiro do consultório dele me ligou para me dar a notícia que ele me daria como um presente a cirurgia. E era algo muito caro. Eu teria Uhum. que fazer 2 cirurgias, porque o meu caso era muito grave. E simplesmente ele me abençoou com a cirurgia. E quando eu voltei lá, ele tinha me dito que jamais conseguiria consertar o meu nariz apenas com a cirurgia, teriam que ser 2. E quando eu voltei lá, ele simplesmente, eu quis beijar os pés dele. Eu falei: Eu não sei como te agradecer. O senhor salvou minha vida. Eu sofria demais, eu desmaiava após os shows. Só Deus e eu sabemos aquilo que eu estava passando. Eu falei: Como eu posso te agradecer? E ele falou: Minha filha, agradeça a luz. Eu falei: Que luz? Ele disse: No dia que você chegou no meu consultório, que eu abri a porta, tinha uma luz gigantesca com você. E eu vi a luz. E um dia antes que eu vi Jesus, Claudinha falou para mim: Jesus vai fazer um milagre na sua vida essa semana para você entender quem é Ele.
E eu sei que já havia quase 4 anos que eu estava naquela situação. Eu já tinha ido a cirurgiões em vários lugares e não tinha conseguido ainda um milagre como aquele. Nem algum cirurgião que olhasse para mim e falasse: eu tenho capacidade de fazer uma cirurgia em você. Então, ele fez um milagre após aquele dia. E logo, meses depois, veio o carnaval de 2018. Eu já estava no final de 2017. Quando chegou o carnaval de 2018, eu não estava mais ali somente em corpo, porque eu passei o trio elétrico inteiro falando para o meu produtor: que energia horrível que eu estou sentindo, esse é meu último carnaval, eu não quero mais, eu não quero mais. E a partir dali, o Senhor começou a me direcionar para São Paulo, Uhum. e meu encontro com Deus, eu tive um encontro com Deus assim poderoso, transformador, num quarto de hotel. Mas antes disso, Deus me arrancou da Bahia, me levou para São Paulo. Eu comecei a fazer shows com Marília Mendonça. Meu lançamento foi em São Paulo para 10 mil pessoas com a Marília Mendonça. Fiz Muito show com bom. Jorge Mateus. Puxei um bloco muito famoso chamado Bloco Chadalice no Carnaval de São Paulo para mais de 100 mil pessoas. A Pablo Vittar foi lá no trio, cantou comigo. Kelly Key, MC Pouca, Ruge, os grandes artistas do Brasil estavam cantando comigo naquele tempo. E assim que começou a pandemia, eu comecei a ter experiências extraordinárias, até que um dia Deus me visitou e nunca mais minha vida foi a mesma. George Robert's thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. George Robert's thoughts. Hoje a gente tem aqui de frente Carla Wintour, de frente com a gente. Quando eu falo com a gente, não é só comigo, é com todos vocês também, brasileiros e cidadãos do mundo. Hoje é o livro da vida dela, que a gente está contando aqui no programa. George Roberts Talks, toda semana está no ar contando história de pessoas que fazem a diferença. Carla, vamos lá. A vida de mãe, empresária, cantora, Brasil, Estados Unidos, quando surgiu essa oportunidade em vir para os Estados Unidos da América e para dar uma descansada do Brasil? Como aconteceu os Estados Unidos na sua vida? Meu sonho que fosse dessa forma. Aqui é um lugar que as pessoas buscam uma nova oportunidade de vida, né? Eu Verdade. creio que diante de tudo que Deus fez na minha vida, Ele me trouxe como um testemunho vivo de que quando nós temos um encontro com Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele realmente, como um Pai maravilhoso que é, cuida de todas as coisas. Então, de 2017 a 2020, que foi quando começou a pandemia, eu tive muitas experiências extraordinárias com Deus. Eu tinha desde criança muitas, e isso começou a se intensificar. No meio da pandemia, eu estava morando em São Paulo. E eu comecei a ver, eu sempre tive um carinho especial por moradores de rua, sempre amei cuidar do órfão, da viúva, do cativo, do necessitado, que é a verdadeira religião, né? Na Bíblia diz que a verdadeira religião é você não se corromper com as coisas do mundo e cuidar do órfão, da viúva, do cativo, do necessitado, do estrangeiro. Então eu já amava fazer isso, cuidar de pessoas. E eu comecei a fazer isso mais intensamente na pandemia, por conta de ter preocupação que as pessoas pobres não estavam sem ter o que comer.
Então, eu comecei a entrar em comunidade sozinha, em São Paulo, para levar comida a essas pessoas necessitadas. E eu sempre falava, Senhor, nunca me faltou nada. Então, enquanto eu tiver dinheiro na minha conta, as pessoas que estão próximas a mim não vão passar fome. E eu comecei a fazer isso na pandemia, quando um belo dia eu comecei a perceber que eu estava muito diferente do que normalmente eu era. Enquanto eu via as pessoas com depressão, preocupadas, trancadas em suas casas, se sentindo opressas, se sentindo tristes, eu estava com uma alegria que não tinha explicação, porque aquele momento não condizia com a alegria que eu estava sentindo. E eu Uhum. pensava, nossa, eu estou tão diferente, eu tenho alguma coisa estranha. E eu não sabia que já era o agir de Deus, o agir do Espírito Santo na minha vida. Um dia, eu tive um encontro tremendo com Deus num quarto, e dias depois, né, eu comecei a viver a Bíblia. A minha mente estava transformada. Aquilo que eu pensei durante 36 anos de vida, eu já não pensava mais. Eu tinha uma personalidade, eu tinha uma forma de agir, de falar diferente do que tenho hoje. Uma coisa incrível, meu irmão. Eu nunca tinha ouvido falar do nascer em vida. Jesus fala na Bíblia, conversando com um homem muito religioso da época, que se chamava Nicodemos, e Jesus veio e deixou os religiosos loucos, porque eles não conseguiam entender como aquele homem dizia que era filho de Deus. Eles esperavam o Messias, né? Um grande homem que viria com um grande exército. E Jesus veio manso, humilde, simples, sentava com os leprosos, sentava com as prostitutas, amava, curava, e eles não conseguiam compreender. E um dia Jesus falou a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do espírito não verá o meu reino, não entrará no meu reino. Necessário vos é nascer de novo. Se eu lesse isso antes do meu encontro com Deus, eu jamais entenderia. Mas hoje eu tenho certeza absoluta que realmente existe um nascer de novo em vida, não é uma reencarnação, é um nascer em vida, quando nós somos batizados, selados, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E foi isso que aconteceu comigo. E como Jesus é santo e Deus nos criou imagem e semelhança dele, qual é a primeira coisa que ele faz quando nós entregamos a vida a ele? Ele vem e nos enche do Espírito Santo de Deus, ele nos santifica. Então eu falava muito palavrão, muita ousadia. E no dia seguinte do meu encontro com Deus, eu já não conseguia mais falar, nem pensar. E eu falava naquele quarto, ele tirou o véu, ele rasgou o véu, eu renasci. E eu falava, véu, que véu? Eu comecei a falar e escrever coisas que eu jamais havia lido antes, porque eu era de uma religião que criou um próprio evangelho deles, que não era o evangelho de Jesus na Bíblia. Então eu não acreditava na Bíblia até então. Então, no dia seguinte, eu andava pelas ruas da minha cidade, eu estava em Salvador neste dia, e os moradores de rua me gritavam: Pastora, ore por mim, você tem água, eu tenho sede. Eu falava: O quê? Pastora, eu? Tinha pavor dessa palavra. Eu via muitos escândalos e eu generalizava que todos os pastores eram ladrões, enganavam os fiéis e que eles, coitados, eram dignos de pena porque estavam sendo enganados por esses grandes líderes religiosos. Isso realmente acontece em muitos casos, mas não é geral. Não podemos generalizar, porque sim, existem pessoas de Deus, pessoas que têm um coração em cuidar de vidas, em amar vidas e levar amor e salvação às pessoas. E eu comecei a experimentar milagres, meu irmão, eu comecei a ver milagres, orar as pessoas serem curadas, expulsar demônios, viver coisas que eu jamais imaginei que viveria. Eu comecei a viver muitos milagres diários. O Senhor falou para mim: venda e dê tudo aos pobres. Você só precisa de 2 malas. Eu tinha um apartamento no Morumbi. Eu peguei esse apartamento, coloquei num galpão velho, num lugar chamado Armênia, no centro de São Paulo, ao lado da Estação da Luz, que é um lugar muito humilde. E ali eu comecei a viver coisas extraordinárias em Deus. Deus começou a me levar muitos enfermos, muitas pessoas necessitadas. E quando eu fiquei com 2 malas, Deus me apresentou meu esposo, falou: ele é o seu marido. E o que é mais incrível é que meu marido, ele vivia com jogadores de futebol, com artistas, fazia festa para eles, era conhecido como o rei do camarote, rei da balada. E 4 anos antes de mim, ele teve um encontro com Deus igual. E ele estava vivendo as mesmas coisas que eu. E Deus falou para ele: a sua esposa, ela virá de São Paulo, ela é loira, levita e tem o cabelo curto.
E quando Deus falou isso para o meu esposo, eu estava usando mega ré, louca no mundo em São Paulo, cantando sertanejo, cantando axé. É incrível que eu creio que Deus tem um plano perfeito para cada um, né? Só que eu precisei querer viver aquilo. Então, quando você falou de sucesso, eu creio que sucesso é a gente viver o plano perfeito de Deus para a nossa vida. É a gente descobrir, tendo um relacionamento com Ele, para que que Deus me criou? Né? Nós somos seres únicos, ninguém tem a nossa íris do nosso olho, ela é única, Única. exclusiva, olha que incrível. Em meio a Uhum. 8 bilhões de habitantes na Terra, como Deus nos fez único, ninguém tem a nossa impressão digital, não é igual. Então, como seres únicos, né? O mundo nos faz enganar todo o tempo de que nós somos somente mais um na multidão, e que nós somos substituíveis, e que se você morrer, ninguém sente falta e rapidamente vão te substituir. Porém, para Deus não é assim que ele nos vê. Ele nos Uhum. vê como filhos, como criaturas criadas à imagem e semelhança dele, para manifestarmos o amor e a glória dele aqui na terra e para vivermos um propósito único cada um. Então, por mais que a gente se espelhe em pessoas aqui que a gente admire, e o ser humano tem isso, né? A gente se espelha em Uhum. pessoas, nós precisamos buscar em Deus, em oração, em relacionamento. Pai, Senhor, a minha vida é tua. Para que que o Senhor me criou? Por que que eu estou aqui na terra? Por que que eu tenho esse nome? Por que que eu nasci no lugar que eu nasci? Por que que o Senhor me fez assim? Para quê? Me revela. Né? E como Cláudia Leite me falou aquele dia, que eu estava tendo uma vida que não era a vida que Deus me criou para ter. Eu creio que Ele permitiu que eu tivesse vivido tudo aquilo. Há um propósito de eu ter nascido na Bahia, de eu ter crescido no meio deles. Há um propósito. Mas agora, com uma visão muito clara, né? Como a Bíblia diz, Ele tirou o véu, Ele rasgou o véu. Hoje eu enxergo, ouço e entendo coisas que eu jamais entenderia, veria antes. E agora sim, eu vivo um propósito, eu simplesmente não dou uma entrevista, como eu dava antes para falar de mim, nada mais é sobre mim, os meus olhos não estão mais sobre mim, mas sempre para edificar vidas, levar luz às pessoas, entendimento de coisas que talvez elas não estejam vendo e entendendo ainda, para que elas despertem, Uhum. comecem a ter um relacionamento com o Deus Criador, aquele que nos criou, para aí sim elas começarem a viver um grande propósito aqui. E Deus falou para mim: venda e dê tudo aos pobres. Me levou a meu esposo já me esperava há 1 ano e meio, e nós casamos, e no dia do nosso casamento, o Senhor falou para mim: 3 meses para nossa filha vir. E já havia 19 anos que eu tinha visões com a minha filha, toda a minha família já sabia da Clarinha, eu sempre falava dela. E quando eu fiz 3 meses de casada, foi o dia que eu descobri que estava grávida, milagrosamente, porque eu já tinha 37 anos e durante toda a Uhum. minha vida, em relacionamentos muito longos que eu tive, nunca tinha engravidado, então eu sabia que era um milagre. E quando eu tinha 6 meses de gravidez, um dia Deus falou para mim: a sua filha nascerá nos Estados Unidos da América. E foi uma crise muito grande para mim. Embora eu já tivesse tido muitas visões, em 2014 eu tinha visões comigo dentro de igreja nos Estados Unidos. Era algo que eu já sabia que ia acontecer, mas eu não entendia como. Eu pensava: o que vou fazer na igreja? Será que eu vou entrar na igreja lá dos americanos para aprender a cantar como eles? Toda a minha música era voltada à minha, ou todo o meu pensamento era voltado à minha carreira, era voltado à música. Então eu não imaginava o que Deus poderia fazer com a minha vida. Uhum. E eu vim para cá, grávida, eu não tinha mais dinheiro, eu já tinha vendido e dado tudo aos pobres. E eu fiquei 1 mês brigando com Deus e com meu esposo, dizendo que eu não abandonaria minha família. A minha avó estava no leito da morte e ela era alguém que era tudo para mim aqui na terra. E eu estava em Santa Catarina fazendo missão nesse tempo. E o Senhor falou para mim: você não vai na Bahia se despedir deles, sua filha vai nascer nos Estados Unidos. E no dia que eu pedi perdão a Deus e entrei em concordância com Ele, só para a gente entender que Deus é um gentleman, Ele não vai obrigar a gente a nada. Então, talvez você viva uma vida inteira sem viver o propósito de Deus. Pode estar fazendo sucesso, pode estar ganhando dinheiro, mas eu acredito que a maior frustração é você viver algo que está dando certo, mas não é a vontade de Deus. Uhum. E naquele dia eu falei: Senhor,
partir do momento que eu entreguei minha vida a Ti, eu não tenho mais decisões, eu não tenho mais desejos. Eu quero viver o Teu plano. Então, eu te peço perdão e te digo que agora eu entro em concordância contigo. Eu quero sim fazer a Tua vontade. Se a Tua vontade é que a gente vá para os Estados Unidos, nós iremos. E meu esposo falou: Senhor, seja claro nos próximos dias para que a gente faça a tua vontade. E isso era Uhum. numa madrugada. No dia seguinte, nós recebemos a ligação de uma missionária americana que fala português porque a mãe é brasileira. E ela Ok. disse: Carla, eu estava agora fazendo o meu devocional em oração e Deus falou para mim que vocês têm que vir para os Estados Unidos e para eu ser generosa e comprar as passagens de vocês. E ela comprou as nossas passagens naquele dia. Em menos de 20 dias, nós estávamos aqui, pisando nos Estados Unidos, sem dinheiro, sem uma família para cuidar do meu neném, sem plano de saúde, sem nenhuma segurança da terra, mas com toda segurança e respaldo de que Deus deu uma palavra e nos enviou. E aqui estamos há quase 2 anos. Coisa boa. Agora, como foi chegar aqui? Vamos lá, né? Diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Cultural, idioma, choque. É um choque você chegar aqui e se deparar com uma logística diferente, lugar completamente diferente do que a gente vê em São Paulo, do que a gente vê na Bahia, do que vê no Rio de Janeiro. Meu Qualquer Deus, lugar do Brasil aqui é diferente. Então, muito. como foi isso? Chegar sem dinheiro, com marido, grávida. Conta pra gente a dificuldade da família imigrante aqui na América pela primeira vez. É impressionante como o brasileiro que não está aqui tem uma visão completamente fantasiosa do que é morar nos Uhum. Estados Unidos, né? Mas Com vamos certeza. falar a realidade, Vamos lá. principalmente para quem não está aqui. O primeiro choque que eu tive foi não ver pessoas na rua caminhando. A gente pousou em Orlando e eu passei alguns dias em Orlando antes de ir para a Geórgia. E eu fiquei olhando a cidade falando, gente, o que é isso? Cadê as pessoas? Parece uma cidade fantasma. Isso era algo que me incomodava muito. Hoje eu já acostumei. Passa Uhum. despercebido, mas no início foi um choque para mim. A questão da língua eu não senti tanto aqui. Eu senti mais na Geórgia, porque lá não tinha brasileiros. E é uma dificuldade, embora eu tenha vivido experiências com Deus, que antes de eu pisar aqui, Deus já tinha me dado louvores em inglês, sem eu saber inglês. Inclusive, eu acabei de gravar, não tem nem um mês que eu gravei o meu primeiro louvor. A minha conversão com Deus tem 4 anos, mas só agora Deus permitiu que eu gravasse uma música, um louvor, ela chama Aleluia, tá no YouTube, é a coisa mais linda, e é em inglês, e eu não sei inglês. Então, eu Uhum. comecei a viver essas experiências antes de vir. Acredito que Deus está me dando um favor para aprender inglês nesse tempo, mas isso também é uma dificuldade, a língua. Muitas vezes nós precisamos do inglês, inclusive aqui em Orlando, que há tantos brasileiros, mas existem situações como drive de fast food, como banco, que nós precisamos falar, pelo menos o espanhol. Isso é uma Verdade. dificuldade também. Outra dificuldade é que as pessoas aqui elas são muito escravas do capitalismo e do, É o do trabalho. dólar, né? Uhum. Trabalham muito todo o tempo, é muito tentador, porque o dólar hoje está mais de 6 vezes mais do que o real. Então, Real. as pessoas, todo o tempo, elas só pensam em trabalho, ganhar dinheiro, trabalho, ganhar dinheiro, trabalho, ganhar dinheiro. E isso é tão perigoso que a gente vai deixando um pouco, pode deixar um pouco a família de lado, Uhum. as relações que Deus quer criar, porque a gente não tem tempo de ir na casa do amigo para jantar. Então a gente deve sim trabalhar, deve sim pensar em sustentar a sua casa, porém nós precisamos priorizar outras coisas, como família, que eu creio que para mim é o mais importante. E eu hoje sei que Deus é suficiente, porque nós viemos sem dinheiro e nós somos sustentados por Ele há quase 2 anos aqui, vivendo de milagres. Então, eu creio que essas são as maiores dificuldades, né? A paixão pelo dólar. Eu creio também que o coração caridoso do brasileiro, aquela alegria que o brasileiro tem aqui, dá uma esfriada um pouco. O brasileiro começa a entrar numa rotina um pouco Fica um pouco mais mais frio.
Fica. Um pouco mais. Eu creio que, infelizmente, essa transformação aqui também acontece. E é algo que entristece meu coração, porque o brasileiro, para mim, é único. Uhum. É. Bom, você está vivendo a experiência e você hoje pode contar para todo mundo. É isso mesmo, tirar da cabeça das pessoas essa fantasia. Quem nunca saiu do Brasil fantasia muito. Ah, vou para os Estados Unidos, vou enriquecer, vou viver no dólar, mas as pessoas não param para pensar uma coisa. Você trabalha para ganhar em dólar, para pagar suas contas em dólar. Então, não é muito diferente da vida que se leva no Brasil. Embora nós temos algo aqui que se torna mais fácil do que o que o Brasil oferece, ao que o Brasil oferece, pelo fato de termos toda semana você trabalha e toda semana você recebe. Então, você consegue fazer um gerenciamento melhor daquilo que você tem como capital de giro e ali você consegue viver melhor. É uma diferença, né? Eu creio que o dólar ele tem um poder de compra também muito grande, né? Aqui Muito as grande. coisas são muito baratas, então vamos dizer que com o salário mínimo no Brasil você não consegue comprar quase nada, mas com um trabalho aqui como limpar casas, né? Ser uma empregada doméstica, que aqui não tem esse nome, mas uma pessoa que trabalha com limpeza de casas aqui, ela consegue ter um carro excelente, ela consegue pagar o seu aluguel, ela consegue se vestir bem, ela consegue se alimentar bem, e no Brasil seria impossível você fazer um tipo de trabalho desse e ter a qualidade de vida que aqui se tem, né? Verdade. Então, isso seria uma vantagem aqui. Né? Infelizmente existe, né? Existe essa diferença. Vamos colocar, existem essas diferenças que são muitas e a gente que tem oportunidade em viver aqui, a gente vem aí de frente para a gente vem às câmeras para abrir os olhos daquelas pessoas que têm aí o grande sonho de vir para os Estados Unidos e viver um pouco dessa experiência. Agora, que o nosso tempo é tão corrido, né? O tempo é rápido. Você, com todos esses seus planos, teve a sua filha aqui nos Estados Unidos, tem aí o hit, né? Essa música abençoada, Aleluia, com participação do grupo norte-americano Tribe Worship, que é sucesso na internet. Uma mulher que fala pra gente, não sabia falar muito inglês, não domino muito, e como é para você gravar com um grupo norte-americano muito conhecido? É um grupo que, se você coloca na internet, tem muita coisa descrevendo em relação a esse grupo norte-americano, com vozes belíssimas, e você ali representando o Brasil muito bem com uma música sua. Aleluia. E o coral também, Black to Black, um coral brasileiro Black to incrível que Black, é verdade, não participou. posso esquecer do coral. Conta pra gente rapidamente como foi essa experiência para você. Uma loucura, assim, na minha mente eu falei, Senhor, para que que o Senhor está me dando essas canções? Eu não sei inglês, eu nunca cantei inglês em toda a minha carreira, nunca havia nenhum momento, nenhum show que eu tivesse cantado uma música sequer em inglês. E eu entrei no estúdio, olhei para eles, falei com a Lori, que é a líder do grupo, falei, Lori, help me, please. Falei, Senhor, help me, please. E comecei a gravar, ela começou a me ajudar na pronúncia de algumas palavras, e o resultado ficou muito melhor do que eu poderia imaginar, né? As pessoas que estão assistindo, assim que acabar a entrevista, procura no meu canal, Carla Wintour. Carla com C, o Wintour como se fosse o Inter de inverno, mas com O Wintour. Tá lá no YouTube, inclusive eu abandonei meu canal antigo e criei um canal novo. Esse é o primeiro vídeo. Tem também meu Instagram, né, que é o @cateoficial, tá tudo lá. E para mim, meu irmão, foi algo assim desafiador, porque eu nunca tinha feito, mas graças a Deus eu fiquei muito feliz com o resultado. E tem outras mais em inglês, músicas lindas que virão por aí. É isso aí. Só não pode parar por aí, né, Carla? Porque você, com essa voz belíssima, e Obrigada. com certeza,
quem tem a oportunidade em conferir o seu trabalho, se apaixona pelo trabalho que você vem desenvolvendo. E Obrigada. como é bom estar aqui de frente com você e contando para as pessoas a sua belíssima trajetória. Eu vou agora para uma parte do nosso programa que é o nosso bate-bola e o complete as frases. Oba! Vamos lá, então? Bate-bola com Carla Winter. Um sonho, Que todos conheçam Jesus em espírito e verdade. um lugar, Bahia. uma profissão, Professor. educação, Necessário. um livro. A Bíblia. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria Que o homem não tivesse caído em pecado e essa terra, que é o planeta Terra, que é tão lindo, manifestasse, fosse cheia da glória de Deus visualmente. eu amo Jesus. uma cor, Azul. montanha, praia ou cidade, Os três. Depende do momento. teatro, TV ou cinema. Cinema. Para mim, a música é... Divina. Eu me defino uma mulher. Fiel. Para mim, minha família é... Um presente de Deus. Para mim, Deus é... Pai. Querida, e que esse Deus, essa energia, esse Pai, possa fazer com que você a cada dia se sinta mais realizada em todos os sentidos da sua vida. Parabéns para você, mais sucesso em tudo aquilo que você venha desenvolver. Quando a gente fala do sucesso, é justamente realizar, se sentir realizado em todos os aspectos. Não é só estar na televisão e aparecendo, mas quando sim estamos na televisão e aparecendo, é para contar boas histórias como a sua. Mais sucesso para você em nome da equipe George Robert Stocks. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Sua trajetória é lindíssima e agora eu deixo você, Carla Winter, deixa aí uma mensagem para os nossos telespectadores antes de a gente finalizar o nosso programa. Queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, eu quero mandar um beijo muito especial e dizer que aquele vazio que às vezes pode estar no nosso coração, só o Pai pode preencher. Então, que Ele derrame sobre vocês uma nova porção de fé, para que vocês vivam realmente um ano novo. E tem um versículo que eu amo da Bíblia, que eu sempre gosto de falar: não se conforme com as coisas desse mundo, mas renove a sua mente, para que então você viva boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E a gente só pode viver isso com um relacionamento diário com Ele. Então é o que eu desejo para vocês, uma transformação genuína e uma vida maravilhosa. Que vocês tenham um ano novo abençoadíssimo, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Fica a mensagem da nossa querida Carla Winter para todos vocês. E me segue no Instagram, @KTOficial. Ou se colocar Carla Winter, vai aparecer também. Um beijo. Ficam as credenciais na tela para vocês seguirem a nossa entrevistada de hoje com essa história obrigada, belíssima. querido. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigada. Um beijo, Deus te um abençoe. forte abraço para você, para sua família, mais sucesso, muito boa sorte aqui nos Estados Unidos. E para você que nos acompanham, o nosso muito obrigado. Obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Muito sucesso, meu amado. Um beijo. Robert Stocks. George Robert Stocks.